Olá, tudo bem? Então vamos resolver essa questão da Ampeg, tá? Não é uma questão muito simples, tá? Ela envolve o conceito de matriz hessiana, matriz negativa definida, gradiente, máximos e mínimos condicionados, tá? Então, nós vamos resolver essa questão. Caso você queira ver mais questões da Ampeg, clique aqui no card e você tem acesso a essas questões, tá bom? No final também aparece um retângulo. Se você clicar no retângulo, você vê essas questões, tá? Estou lançando nos próximos dias um curso para Ampeg com preço bem reduzido, tá? Com toda a matéria do curso de acordo com o edital e questões das últimas 10 anos, tá? É um curso bem legal. Mais informações, se o link do curso ainda não estiver aqui, você entra em contato comigo no meu e-mail, aqui na descrição, beleza? Sejam os números A pertencente aos reais e B pertencente aos reais parâmetros do problema de maximizar a função f de R2 em R definida por f de x1, x2 é menos x1 elevado à quarta, mais x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado sobre 2, mais 2x2. Presta atenção, você está acostumado mais com x e y, em vez de x1 e x2, mas é a mesma coisa, tá? Função de duas variáveis. Sujeita às seguintes restrições. Ax1 mais x2 tem que dar b. X1 é maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Chamamos esse problema de P. Então, o problema P é maximizar a função de duas variáveis com três restrições, tá? Julgue as afirmativas abaixo de acordo com a sua veracidade. Pergunta 0. A matriz hessiana da função f em qualquer ponto x pertencente a R2 é negativa definida. Olha, esse conceito não é um conceito assim muito frequente, tá? Mas nós vamos te explicar. Primeiro você tem que encontrar a matriz hessiana. É uma matriz, como você está indo de R2 para R, é uma matriz 2 por 2. É uma matriz que você precisa de usar a derivada parcial de segunda ordem. Então a matriz hessiana é essa aqui, ó. Esse H de hessiano de x1, x2. fx1, x1, isso aqui é subscrito, tá? f de x1, x2, esses dois aqui são iguais, tá? f de x2, x2. fx1, x1 é a derivada parcial duas vezes em relação a x1. Você não tem como achar essa derivada de segunda ordem, né, duas vezes, sem achar primeiro o f de x1. Então, primeiro nós vamos achar o f de x1, sem esse outro x1 aqui, ó. É derivada normal em relação a x1. Derivada de x1 à quarta negativa é menos 4x1 ao cubo. Derivada de x1 ao quadrado é 2x1. Aqui dá zero, aqui dá zero, porque são variáveis diferentes. E o f de x2, né? Só o f de x2, aqui dá zero, aqui dá zero. O 2 desce, cancela com 2, dá menos 2x2 mais 2. Então, aqui estão as duas derivadas parciais. Beleza? Agora, para mim achar o fx1, x1, eu vou ter que derivar isso aqui de novo em relação a x1. Então, o 3 vai descer, vai ficar menos 12x1 ao quadrado mais 2. Tá? Então, olha lá. Esse é o fx1, x1. Agora, o fx1, x2, você vai ver se vai derivar isso aqui em relação a x2. Não tem x2 aqui, então a derivada aqui é zero, tá? Derivada aqui é zero. E o fx2, x2 é derivada de x2 em relação a x2, que é menos 1, né? Mais 2, então esse 2 aqui é zero. Então a derivada está aqui. Então você vai pegar esses três dados aqui e vai jogar na matriz hessiana aqui, ó. Beleza? Então você vai fazer isso. Vai juntar os três e vai colocar os três aqui na matriz hessiana. Tá? Bem, eu já fiz uma parte, né? Eu encontrei a matriz hessiana. Agora o que eu penso que é o mais difícil.
É falar que ela é negativa definida. Aí você não sabe o que é matriz negativa definida. Matriz nem pode ser negativa, né? Assim, porque matriz é no caso aqui são 4 números, eu falar que é negativa definida, mas existe um conceito de matriz negativa definida, tá? Esse conceito é o quê? Uma matriz qualquer, quadrada, né? Ela é negativa definida se somente se o quê? Vamos passar esse conceito para você. Você pega um vetor V qualquer, x1, x2, escrito como colunas, tá? Aí você põe o x1, x2 deitado, coloca a matriz, no caso 2 por 2, e põe o x1, x2 em pé. Se esse número dá menor do que zero, para todo x1 e x2 não nulo, a matriz é negativa definida. Só para te entender melhor aqui. Aqui você tem uma matriz de uma linha por 2 colunas. Aqui 2 por 2 e aqui 2 por 1. Quando você faz o produto dessas 3 matrizes aqui, aqui ó, é 1 por 2, aqui 2 por 2. Então daqui até aqui dá 1 por 2. E aqui, 1 por 2 vezes 2 por 1, 1 por 1. Esse resultado aqui é um número. O resultado desse trio multiplicando aqui é um número. E esse número tem que dar negativo para todos x1 e x2 pertencentes ao R2. Mas fica difícil, né? Você pôr x1 igual a 40, x1, x2 igual a menos 20. Existe um teorema que é mais rápido, né? Para falar quando a matriz é negativa definida, né? Fica difícil provar isso para qualquer x1 e x2. Então, não vamos pegar uma ferramenta mais forte, tá? Vamos usar o seguinte teorema. Uma matriz é negativa definida se somente se seus autovalores são negativos. Existe uma teoria de autovalores, tá? Depois você vê aí, existe essa teoria. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Essa matriz aqui, ela tem o x1, ela depende, na verdade, do x1, tá? O x2 pode ser qualquer número. Eu escolhi aqui 1 sobre raiz de 12, para esse número aqui ficar negativo. E o x2 eu pus 0, eu poderia pôr qualquer número. Quando eu ponho x1 igual a 1 sobre raiz de 12, elevado ao quadrado, isso aqui vira 12. Menos 12 por 12 dá menos 1, com 2 dá 1. Então a matriz ficou assim. Bem, se você conhece um pouquinho de autovalores, aqui é uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal, os autovalores dela estão na diagonal. Matriz diagonal é aquela que a diagonal, fora da diagonal é zero. Então, os autovalores dessa matriz aqui são 1 e menos 1. Tá? Os autovalores da matriz são 1 e menos 1. Matriz diagonal. Então, a matriz não é negativa definida, porque aqui tem um se somente se. Se não tiver todos os autovalores negativos, não é matriz negativa definida. Como ela tem autovalores 1 e menos 1, ela não é negativa definida. Ele falou que ela é negativa definida. Então, ele falou o quê? Uma coisa o quê? Falsa. Tudo bem? Então, não é uma questão tão simples, beleza? Vamos fazer agora a pergunta 1. Quaisquer que sejam os valores de A e B, se o gradiente de... Esse símbolo aqui chama nabla, é o símbolo do grafo de gradiente. De x1 asterisco, x2 asterisco for 0, 0, então x1 asterisco, x2 asterisco resolve o problema P. Bem, cuidado quando ele põe quaisquer valores. Quando você quer mostrar que uma coisa é falsa, basta você dar um contra-exemplo. Eu estou achando que isso aqui é falso. Eu vou arrumar um contra-exemplo que justifica que isso aqui é falso. Ele pôs quaisquer valores de A e B. Aqui no texto, ele escreve isso aqui, ó. Eu não vou voltar lá em cima, não. Mas ele escreve isso aqui, ó. AX1 mais x2 igual a B. Isso está escrito no texto, tá?
Ele falou para quaisquer valores de A e B, eu pus o A igual a 1 e o B igual a menos 1. Então, quando eu ponho o A igual a 1 aqui, fica x1, e aqui fica, e o B igual a menos 1, fica isso. Por que o senhor escolheu o A igual a 1 e B igual a menos 1? Porque essa reta aqui, né, isso aqui é como se fosse x mais y igual a menos 1. Essa reta vai ficar fora das minhas condições de existência. Olha lá, vamos traçar essa reta aqui. x1 mais x2 igual a zero. x1 está aqui, x2 igual aqui. Reta basta 2 pontos. Por exemplo, quando o x2 é zero, o x1 é menos 1. Quando o x1 é zero, então é essa reta aqui. Qual que é a minha condição de minhas restrições? O x1 tem que ser maior ou igual a zero. O x2 tem que ser maior ou igual a zero. Está escrito no texto. Então, para resolver o problema, o pessoal tem que estar aqui, ó, no primeiro quadrante. E tem que estar na reta também, porque a reta também é uma restrição. Me fala aqui, só nós dois, no particular, eu e você, no interior de Minas, eles falam, tem base isso? Tem base o cara está aqui no primeiro quadrante e está nessa reta? Aqui eles falam assim, não tem base. Então, x1 maior ou igual a x2 maior ou igual a zero significa que o problema não tem solução, mesmo que o gradiente for zero. Gradiente pode ser qualquer coisa. Gradiente pode ser qualquer coisa. Gradiente pode dar zero, mas está fora da condição, tem que estar na reta. Beleza? O problema não tem solução. Tá? Se o problema não tem solução, a afirmativa é o quê? É falsa. Beleza? Então vamos para a pergunta 2, hein? Quando A é igual a zero e B é igual a zero, o problema não tem solução. Vamos escrever de novo o que foi dado no texto, tá? Vamos escrever de novo o que foi dado no texto. Isso aqui foi dado no texto, tá? Eu não ponho aqui, porque senão você vai ter que chacoalhar a mente lá em cima e voltar, só para te ajudar. Ele falou que o A é zero e o B é zero. Então eu vim aqui, ó, troquei o A por zero e o B por zero. Obriga que o x2 é zero. Porque ax1 mais x2 obriga que o x2 é zero. E agora, como o x2 é zero, eu vou colocar esse x2 na fórmula da função. O x2 é zero, a fórmula da função só vai ter x1. Então vai ter essa fórmula aqui, ó. Colocando x2 em 2 asterisco, nós vamos ter essa fórmula aqui. Menos x1 à quarta mais x1 ao quadrado. Então, agora, por exemplo, eu quero, na verdade, maximizar aqui essa função. Que quando o x2 é zero, ela passa a ser apenas a função de uma variável. O f de zero é zero. Se você trocar o x1 por zero, dá zero. O valor da função. Se você trocar por 1, dá zero, porque menos 1 mais 1 é zero. Essa função, você vai ver agora mesmo que depois do 1, ela assume valores negativos. E entre 0 e 1, ela assume valores positivos. Por quê? Elevar um número ao quadrado entre 0 e 1 dá maior que elevar a quarta potência. Existe um teorema que fala o seguinte, toda função definida no intervalo fechado atinge um máximo. Existe esse teorema. Contínua, né? Que é o caso aqui. Então, essa função é contínua e assume um valor máximo absoluto entre 0 e 1. Tá? Aqui só está um rascunho do gráfico da função. Portanto, essa função aqui resolve o problema P. Tá? Resolve o problema P. Aqui está o gráfico da função, tá? O f de x1 com x1. Resolve o problema P. Tá? O problema P não tá dentro das condições, das restrições, né? E tem um máximo. Então, ele fala, resolve o problema P. Ele está falando aqui que não tem solução para o problema P. E eu falo para você que tem solução para o problema P. Então, a questão é o quê? É falsa. Beleza? Vamos à pergunta 3. Atenção.
Quando A maior que zero e B igual a zero, qualquer solução x1 asterisco x2 asterisco do problema P satisfaz a x2 asterisco igual a 2x1 asterisco. Também não é uma questão fácil, hein? Então, nós vamos pegar aquela condição e vamos trocar o B por zero. A condição está aqui, ó. Nós vamos trocar o B por zero. Então, vai ficar ax1 mais x2 igual a zero. Nós vamos fazer isso, tá? Então, eu repeti de novo aqui, né? E pus B igual a zero. Ficou ax1 mais x2 igual a zero. Vou pegar o ax1 e vou passar para o outro lado. Vai ficar x2 igual a menos ax1. Certo? Agora, presta atenção. O A aqui é positivo. Obriga que o menos A é o quê? É negativo. Então, as minhas condições, minhas restrições são x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, e tem que estar nessa reta. Eu não sei se você lembra dessa reta, mas você lembra da reta y igual a menos 2x no colégio? Não a reta que passa no terceiro e primeiro, no segundo e quarto quadrantes? Então é essa reta aqui, ó. Passa no segundo e quarto quadrantes. Quais que são as minhas condições? O x1 tem que ser maior ou igual a zero, o x2 tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ter o ponto comum aqui, ó, tá vendo? Quem satisfaz as três restrições? O x1 maior ou igual a zero, o x2 maior ou igual a zero, e tem que estar nessa reta. Só tem um ponto aqui que satisfaz essa condição, que é a origem, né? Então, o único ponto que satisfaz essas condições é a origem. Esse ponto é o 0, 0. Então, o 0, 0 satisfaz o problema P. Mas você fala assim, a função tem o máximo 0, 0? Tem, só tem um. Né? Quando você está correndo, só você tira o primeiro lugar. Você ganhou o máximo, só tem você. Então, o 0, 0 resolve, certo? O 0, 0 resolve. Então, com essas restrições, 0, 0 resolve o problema P. Agora, ele falou aqui que x2 tem que ser igual a 2x1. Observe aqui, não é o 0, 0? O x2 aqui não é 0? E o x1 também não é 0? Está de acordo, não está? Olha lá. x1, x2 asterisco é 0, 0. Pois 0, né, é igual a 2 vezes 0. Que ele falou, x2 é igual a 2x1. Então, esse 0 é igual a 2 vezes 0. Então, essa questão aqui, ela é o quê? Verdadeira, tá? Não é fácil, né, gente? E agora, vamos fazer a última, tá? Vamos fazer a última. Quando A igual a 1, B igual a 1, qualquer solução x1 asterisco, x2 asterisco do problema P, o gradiente se satisfaz. Gradiente de x1 asterisco, x2 asterisco, diferente de zero. O normal, quando você não tem restrições, a solução do problema é com o gradiente dá zero. 0, 0. Mas vamos ver aqui, porque aqui o A é igual a 1 e o B é igual a 1. Então você vai montar a equação. A equação é essa. Você lembra, né? x1 mais x2 é igual a 1. Já substituí, porque na verdade a equação era essa aqui, ó. Ax1 mais x2 igual a B. Como o A é 1 e o B é 1, ficou assim, tá? Então, pessoal, isto aqui, a função assume um máximo absoluto no intervalo AB. Então, você tem que saber desenhar o gráfico dessa função. Por exemplo, é uma reta. Quando o x1 é 0, o x2 é 1. E quando o x2 é 0, é essa reta aqui. Atenção, resolver o problema P, a solução tem que estar aqui, ó. Tem que estar nesse segmento aqui. Não pode ser uma solução que está aqui, ó. Que está aqui. Tem que estar, porque é restrição. Tá? Restrição. Vamos supor que o gradiente dessa função seja 0. Eu estou supondo que o ponto está aqui e o gradiente dá 0. 0, 0. Gradiente não é tão complicado, hein, gente? Você tem que derivar em relação a x1 e derivar em relação a x2. Igualar a 0, 0. Vamos fazer isto? Então, o gradiente seria isso aqui. Vamos igualar, pegar o gradiente?
Isso aqui eu já fiz, tá? No início do problema lá da questão, eu fiz a derivada em relação a x1 e a derivada em relação a x2. Foi na questão 0. Eu vou pegar isso aqui e vou igualar a 0, 0. Tá? Vamos fazer isso. Se isso aqui é igual a 0, 0, então cada componente aqui é igual a 0. Tá? A primeira componente é 0 e a segunda é 0. Bem, eu vou resolver os dois lados, tá? Aqui eu ponho 2x1 em evidência, fica menos 2x1 ao quadrado mais 1 igual a 0, e o outro lado é mais tranquilo. Eu passo o x2 para cá, fica x2 igual a 2. Aqui tem duas soluções. O x1 igual a 0 e você tem que resolver dentro desse parênteses aqui, ó. Então, x1 é igual a 0, ou menos 2x1 ao quadrado mais 1 é igual a 0. Você passa esse 1 para o outro lado, dá menos 1, multiplica por menos 1, divide por 2, dá meio, tira a raiz quadrada 1 sobre raiz quadrada de 2. Agora, como você achou dois valores de x1 e um de x2, na verdade você vai fazer dois pares. Quais pares? O par 0, 2 e o par 1 raiz de 2, 2. Tá? Você vai fazer esses dois pares. Eu te pergunto, esses pares, tá? Eles estão naquela reta? Naquela reta, o x mais y tem que dar 1. Nessa reta aqui, ó, o x1 mais x2 tem que dar 1. Eles não estão na reta, né? Não estão na reta. Então, isso é um absurdo, pois os pontos acima não pertencem ao segmento AB. A soma das coordenadas tem que ser 1. Logo, essa função assume um valor máximo absoluto e mínimo ou máximo absoluto somente, né? Num ponto aonde o gradiente dessa função não é 0, 0. Tá? Porque esses dois pontos aqui são os pontos onde o gradiente é 0, 0. Não tem mais ponto aqui onde o gradiente não é 0, 0. Então, todo ponto daqui, que o máximo e o mínimo, tem que estar nessa reta, nesse segmento. Aqui não tem gradiente 0, 0. Tá? Não tem gradiente 0, 0. Então, nesse caso, a afirmativa nossa é o quê? Verdadeira. Tá? Porque ele falou que é diferente de 0, 0. Beleza?